Se você está Porra. Vamos dar a abertura. Se você está assistindo esse vídeo é porque você caiu na química. Meu nome é Alberto e hoje eu vou te ajudar a entender o capítulo 9 do Clayden. Hoje a gente vai falar da segunda parte desse capítulo aí. Vai falar de basicidade de alcinos, vai falar de transmetalação, né? Por que a gente troca às vezes o lítio por um zinco para ter uma reação mais branda aí. Se você não é inscrito nesse canal, me ajude, se inscreva, me ajude a ter mais inscritos. Se você já é inscrito, muito obrigado. Eu tô tendo vários feedbacks positivos aí dos vídeos. Um abraço e bora pro vídeo! Pessoal, então vamos aí para mais uma parte do capítulo 9. Aqui a gente vai falar da segunda parte desse capítulo e a gente vai ver principalmente, igual eu falei no vídeo passado aí, quais eletrófilos vão reagir aí com os organometálicos. A gente já viu na primeira parte como que a gente faz os organometálicos, agora a gente vai ver quais eletrófilos, como que eles vão agir como base, então os organometálicos agindo como base. Com o primeiro exemplo aí, né, o livro já fala que esses compostos eles devem ser sempre mantidos longe da água. Por quê? Porque qualquer próton aí, né, qualquer substância que puder protonar esses organometálicos aí, eles vão reagir para formar alcanos novamente. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, né, eles vão reagir para formar alcanos. A gente tem aqui, ó, né, um composto formado com uma metila ligada ao lítio. Lembrando também aqui, ó, que o carbono ligado ao lítio, o lítio é menos eletronegativo que o carbono, que faz com que a densidade eletrônica fique em cima do carbono, o carbono fique negativo, né? Quase uma ligação iônica que ele fica negativo, então ele pode agir como um nucleófilo, atacar núcleos, e é isso que ele faz aqui, ó. Essa ligação estava sendo mostrada, a ligação atacando, para formar o metano e formar o lítio mais novamente lá um lítio em solução. A mesma coisa aqui com o reagente aqui, né, com o magnésio, normalmente os Grignard, né, que a gente chama aí, que tem lá também, pode fazer esse ataque, formando o benzeno novamente, magnésio e brometo. Aqui o brometo, porque o brometo ele já fica junto com o magnésio, ele já é um íon junto com o magnésio, que é 2+, lembra que o magnésio é 2+, o lítio é mais, por isso que o lítio aqui não tem aí, ó, um contra-íon, um ânion ali para completar. E aqui está mostrando eles separados. Por quê? Porque a gente está falando em reação com água lá nesse caso lá. Então esses organometálicos eles devem ser sempre mantidos longe de substâncias que podem protoná-los. Você tem que colocar só a substância que você quer, fazer com que ele se consiga aí se tornar próton. E o que acontece aí, né? Por que esse equilíbrio ele vai mais para o lado da direita aqui, para essa formação aqui? Porque o metano e o lítio formado, o metano aqui formado e o lítio, eles são mais estáveis do que o metil-lítio, do que o organometálico que estava antes. A mesma coisa o que? O benzeno e o magnésio 2+, eles são mais estáveis desta maneira do que quando ele estava lá com o fenil ligado, né, o benzeno ligado ao magnésio totalmente lá. Então o equilíbrio, olha que a gente vê até aqui, né, o pKa dessas substâncias aí são pKas altíssimos, eles são super básicos. Eles vão tender a ficar como, se eles são super básicos? Protonados aí, né? Eles vão tender a doar esse par de elétrons. Lembrando que a gente está falando aqui de orgânica, né? A gente está falando de base de Lewis, eles vão tender a doar esse par de elétrons, agir como base, por isso eles são super bases. E o equilíbrio ele vai ficar totalmente deslocado para onde aqui? Para o lado da formação do metano novamente. A gente pode até pensar o quê? Que existem sais de lítio que se você dissolver o lítio mais lá, ele fica em água tranquilamente, né? São íons que se dão bem quando estão na forma de íons. Lítio mais, magnésio mais, eles são da família 1A, 2A da tabela periódica, e eles estão estáveis nessa forma, estáveis mais na forma de cátions do que quando estão ligados aí ao composto orgânico lá. Tá? E aí uma das aplicações, né, que são muito utilizadas dos organolítios é como base. Por quê? Porque eles tiram próton de praticamente
tudo, eles são bases muito fortes lá, né? Agora, como a gente já falou no capítulo 8, colocar aí um cardzinho aí, se você não viu, a gente já tem gravado o capítulo 8, os alcinos, né? Quem são alcinos? São os carbonos, né? Os hidrocarbonetos que possuem triplas ligações aí. Eles são os hidrocarbonetos mais ácidos. Mais ácidos por quê? Porque eles recebem um par de elétrons, eles ficam com um par de elétrons mais tranquilamente. Se a gente pensar em ácido de Bronsted, a gente pode falar que ele doa o próton mais facilmente, né? Então, eles são os mais ácidos. Por quê? Por causa dessas ligações formadas com o orbital sp. Aqui, gente, vale a pena a gente explicar aí. Deu uma travadinha, eu não sei se vai travar o áudio. Espera só um pouquinho. Mas, enquanto isso eu vou falando, vale a pena a gente gastar um tempinho para quê? Para explicar essa questão do carbono sp. O que acontece quando a gente tem um carbono sp aí? Deu uma travada pesada agora, não sei se o áudio vai cortar, mas qualquer coisa eu corto o vídeo se tiver um cortinho é por causa dessa travada. Pronto, voltamos. Carbonos sp, os carbonos sp, se a gente pensar, a gente possui 3 hibridizações de carbono, né? Possui hibridização sp, sp2 e sp3. Quando a gente pensa aqui, quantos orbitais tem envolvidos? 4 orbitais, sendo um orbital s, né? 4 no total, sendo um orbital s, então é 1/4, 25%. Aqui são 3 orbitais, sendo um orbital s, então aqui a participação do orbital s é 33%, mais ou menos, aproximadamente, né? Qualquer coisa eu explico mais um pouquinho ali. E aqui é 50% de caráter s, aqui é o caráter s do orbital, né? A hibridização sp tem 50% caráter s, a hibridização sp2 mais ou menos 33% e a hibridização sp3 25% caráter s. Por que isso é importante quando a gente entende isso? Porque quanto maior o caráter s, o orbital s, lembra que ele está mais próximo do núcleo. Se ele está mais próximo do núcleo, quando você fica com uma carga negativa, na verdade aqui não é nem uma carga negativa, né? Mas se a gente pensar a densidade negativa aqui em cima desse carbono aqui, né? Quando ele está ligado ao lítio, ele fica mais negativo. Se você tiver um orbital que ele está mais próximo do núcleo, como por exemplo o orbital sp, ele estabiliza melhor essa carga. O orbital s ele lida melhor com a carga negativa porque ele está mais próximo do núcleo ali. E isso faz o que então? Com que os alcinos eles possam ser substâncias mais ácidas. Eles doam esse próton aí mais facilmente. Eles ficam, né? Ficaria aqui, então, o alcino, vou desenhar o restante da molécula aqui, ó, com uma carga negativa. Essa carga negativa ela é estabilizada mais facilmente por ter um caráter S maior. Quando a gente pega um carbono sp3, qual é o carbono sp3? Que possui apenas ligações simples aí, né? Aqui um carbono sp3, esse carbono aqui tem 3 hidrogênios. Dificilmente ele vai perder esse hidrogênio, por quê? Porque ele não estabiliza tão bem a carga negativa. Então ele não é um carbono tão ácido lá, tá? Olha aí, o pKa próximo dos alcinos aí é sempre próximo de 25. Se a gente comparar aqui com os alcanos que estava lá, ó, o metano aqui, ó, pKa 50, né? Então um pKa bem mais ácido do que os alcanos. Se a gente pegar um alceno aí, aqui ainda é o benzeno, né, que é um alceno especial aí porque ele tem aquelas propriedades especiais, mas ainda é também mais básico do que os alcinos. E os alcinos então eles podem sofrer aí, né, essa troca aí, né? Eles doam o próton para formar um butano, nesse caso aqui, como a gente falou, os organometálicos eles podem ser protonados por substâncias levemente ácidas, e a gente pode usar isso daí para quê? Para fazer um organometálico de uma ligação tripla. Então aqui mostra o mesmo esquema, ó, um grinhar aí de etil, né? Etil magnésio brometo, brometo de etil magnésio, se a gente for falar, ele troca então esse hidrogênio, ele vai, né, ser captado aí para formar o etano, que está aqui, e o magnésio vai se ligar aqui, porque esse carbono vai ficar negativo, o magnésio com sua eletropositividade contrária lá, mais positivo, vai se ligar aqui para formar então o grinhar agora com o alcino. O outro esquema também, aqui também é importante te lembrar, ó, os alcinos, eles são tão ácidos que a gente consegue fazer o quê? A gente consegue arrancar um próton dele até mesmo com compostos aminas, né? Até mesmo aminas conseguem tirar esse
esse carbono ácido dos alcinos aí. Um exemplo é o acetileno com esse composto aqui, né, formado por uma amina com sódio aí, formando esse composto, né, o acetileno íon com o sódio e a amônia lá. Então a amina está sendo protonada, né, ela está sendo protonada, está agindo como base aí para formar os alcinos. Eles conseguem fazer isso, dos hidrocarbonetos são os únicos que têm essa capacidade de fazer isso daí. Tudo bem? Então, e aí o metal derivado desses alcinos aí, quando você fez, né, passou o metal para ele, pode ser adicionado a outras carbonilas eletrófilas do mesmo jeito que a gente viu na parte 1 lá, né? Essas carbonilas, elas vão ser eletrófilas, como essa ligação aqui, ó, agora ela tem essa densidade negativa, como a gente já lembrou, ela vai atacar essa carbonila, porque a carbonila ela está deficiente de elétrons, justamente porque o oxigênio puxa essa densidade eletrônica, puxou a densidade eletrônica, sofre esse ataque aí, né? O ataque nucleofílico desse organometálico, né? E aí vai ter a subida do par de elétron. Quando o par de elétron voltar, aqui ele nem volta, né? O par de elétron ele é protonado pela água, joga-se água ali na reação, então tem o passo 2 aqui, né? Joga-se água, essa água vai ajudar a protonar essa carbonila que estava ali para ela virar, então, um álcool ali. Aqui é o primeiro passo para a síntese da eritronolida A, que é um antibiótico parente aí da eritromicina. Eu vou deixar até no link aqui do vídeo o artigo que fala aí, né, da síntese dessa eritronolida A. Aqui é um dos primeiros passos, já usa então essa primeira troca aí, né, de você fazer um organometálico a partir de um alcino, pela troca dele com o butiolítio, nesse caso aqui, né, de um organometálico que a gente aprendeu a sintetizar ali na parte 1 do Kleiden. Tudo bem? O segundo exemplo aí, ó, é o penúltimo passo da síntese do farnesol. O farnesol tem no alecrim do campo, ele é um terpeno, né, formado pelos terpenos. A gente tem uma aula aí também no canal de terpeno. Mas olha lá, de novo, há um alcino aqui. Vou grifar aqui a parte do alcino. O alcino ele é o hidrocarboneto mais ácido, novamente lembrando. Ele vai realizar uma troca, né, com o reagente de Grignard aqui, vai passar o magnésio para ele e formou o etano ali em reação, né? Depois, o que acontece? Coloca-se aqui, na verdade está colocando um aldeído, né? Um aldeído, CH2O. Esse aldeído ele vai reagir, vai formar o álcool no final ali e vai trocar com magnésio. Ele vai agir então como o quê? Como um nucleófilo que vai atacar, deixa eu desenhar esse aldeído aí, que vai atacar aí, ó, C, dupla O, H, H, né? Ele vai atacar esse carbono aqui, quando subir a ligação vai ficar CO-, HH, e aí esse O- aqui, ele vai pegar um H da água lá, né? Ele vai pegar um H+ da água e vai virar uma hidroxila, mas repara-se que apareceu um novo carbono aqui, ó. Esse carbono ele não estava aqui na ligação, então é um jeito de se criar ligação carbono-carbono, né? A partir do alcino lá, formando esse organometálico, tá? O terceiro exemplo aí também é o etinilestradiol, que é um composto usado em quase todas as pílulas anticoncepcionais. Então, a partir da ostreona aí, ó, usa um excesso desse alceno de lítio aí, alcino com lítio. Esse alcino ele já vem daquela troca que a gente já está falando. Vai fazer a mesma coisa, né? Vai fazer esse ataque aqui. Quando ele atacar, ele vai ser adicionado ali e essa carbonila vira um álcool novamente aí. Então essas são aplicações aí para os organometálicos e eles agindo como quê? Como base, doando esse par de elétron aí para formar aí uma nova ligação carbono-carbono aí, né, com os alcinos. Aqui é legal pensar na acidez e estabilidade das ligações triplas. Esse ponto aqui é legal de pensar, o livro ele dá uma pausa e coloca esse quadrinho aí para explicar essas questões. Então olha aí, quando a gente fala elétron sp, eles têm mais baixa energia, eles são mais estáveis, o que leva a essa pouca reatividade. Quando a gente pega, por exemplo, a molécula de nitrogênio, né, vou dar até um zoom aqui, deu uma travadinha de novo, não sei se está dando para ver a tela,
Mas quando a gente pega, por exemplo, a molécula de nitrogênio aqui, ó, os pares de elétrons do nitrogênio que não estão participando das ligações, eles vão ser estáveis, no entanto que o nitrogênio é praticamente inerte, né? O nitrogênio, o gás nitrogênio, ele é inerte. E uma das grandes conquistas da vida aí é conseguir fixar esse nitrogênio, conseguir fazer essa redução do nitrogênio, normalmente transformando o N2 em NH3, né? Em NH3, faz essa redução do nitrogênio, transformando o nitrogênio aí de 0 para 3 menos aí, então ele é reduzido e ele pode ser adicionado em aminoácidos e tudo mais, mas quando ele está nesse estado de nitrogênio aqui, normalmente ele é inerte, justamente por quê? Porque esse orbital sp do nitrogênio, aí, essa hibridização sp que permite com que haja a ligação tripla, ela estabiliza muito bem esses elétrons, porque justamente, de novo, pelo caráter sp ter 50% de caráter S aí, né, no seu estado. Se a gente mudar do nitrogênio para o ácido cianídrico, olha lá, o ácido cianídrico, ele tem os elétrons do nitrogênio, mas ele não é básico, né? Ele não é básico, apesar de ele ter o par de elétrons, esse par de elétrons não é doado, mesmo motivo do nitrogênio. Ele, na verdade, ele vai ser até mesmo um pouco ácido. Olha o pKa dele aqui, ó, 10. Por que ele vai ser ácido? Porque esse carbono é também sp3. Essa ligação ela é perdida facilmente, ele doa, não a ligação, né? Ele doa esse próton facilmente aí, ficando estável mesmo com a carga negativa em cima do carbono. O íon cianeto, ele é um íon Cn- que ele é estável. Lembra também, a gente já até comentou isso, né? Que essa carga negativa, apesar dela estar escrita aqui, ela pertence a este carbono lá, tudo bem? Aí a gente tem aqui a nitrila. Nitrila não é nem nucleófila e nem básica, justamente porque agora ele não tem um próton aqui e tem o parzinho de elétron só do nitrogênio ali, que é estável, o par de elétron do nitrogênio dessa maneira no nitrogênio. Lembra aqui, gente, no nitrogênio sp. Nitrogênio sp, hibridização que possuem ligações triplas. Tudo bem? Então ela vai ser uma ligação, ela é um par que está estável ali. E a gente tem os alcinos. Os alcinos, eles são levemente ácidos, justamente aqui a mesma situação, ó. Tem o próton, né? Esse próton ele pode ser doado lá, então eles têm um pKa ácido até, porque justamente quando eles doam, né, esse hidrogênio e essa carguinha negativa tá aqui, ó. Deixa eu colocar meu dedinho aqui em cima. Essa carguinha negativa aqui, ela é super estabilizada por esse carbono, porque ele é sp, tem o caráter 50% e ele é estável. Se a gente pensar assim em orbitais moleculares, o orbital sp ele está mais lá embaixo lá do que um orbital sp2, que está mais embaixo do que um orbital sp3 no nível de energia, ou seja, ele é um orbital que ele é mais estável. Por isso que os alcinos têm esse caráter ácido aí, tá? Devido a essa estabilidade desse ânion causada pela carga no orbital sp. Isso é importante lembrar que quanto maior o caráter S no átomo lá, mais ele lida bem em ficar com uma carga negativa em cima dele. Então, mais se ele tiver um próton, ele pode doar aquele próton, e se ele tiver um par de elétrons e se ele for sp, normalmente ele não vai ser uma boa base, porque esse par de elétrons ele está acomodado, ele é muito estável, energeticamente ele está lá embaixo e ele dificilmente vai combinar aí com o LUMO que está lá em cima de um outro orbital. A gente teve aula sobre isso também. Procura aí no Clyde, eu vou tentar deixar mais um cardzinho aí falando de orbitais, tá? Outro ponto aí, lembrando que se esse vídeo estiver sendo útil, se você estiver vendo o vídeo a partir daqui, se inscreva, me ajude a ter mais inscritos para continuar fazendo esse projeto do Clyde aí, que eu vou tentar, né, um dia fechar esse livro que é gigantesco. A gente vai falando dele aos pouquinhos. Se inscreva, me ajude a ter mais inscritos, divulgue o canal, faça suas perguntas aí embaixo e bora continuar. Então, outro ponto que a gente também pode fazer aí é o quê? Remover os halogênios de aletos de alquila. Quem são os halogênios, né? O flúor, cloro, bromo, iodo e átrio, né? Normalmente a gente fala aí, mas é a família 7A da tabela periódica. Então os organolítios eles podem fazer essa troca. Olha lá, se você colocar um organolítio butil-lítio aqui, o butil-lítio é sempre bastante utilizado, vai realizar essa troca, sai o brometo,
cria-se um haleto de butila ali e cria esse íon aí, ó, né? Que vai ficar onde estava, vai ficar vacante o espaço onde estava o ânion aí. Esse ânion ele vai interagir com o lítio. Na verdade, até o livro mesmo fala, né, que forma-se um complexo aí, né, negativo e positivo, mas que ele acha melhor representar aí como se fosse uma ligação covalente, mas é uma ligação extremamente polarizada, que pode-se dizer que praticamente é um complexo que forma entre o lítio mais e a fenila menos, ou o lítio mais e a butila, aqui no caso, né, do butilítio, mas olha lá, né, são formados íons, a chave para acontecer aqui, ó, igual eu coloquei escrito aqui, né, podemos pensar que são formados íons, e a chave para essa reação ocorrer é o pKa. Se a gente parar para pensar, gente, o butilítio, ele é menos estável do que o fenillítio. Mais uma vez, o que a gente pode pensar? Olha lá, butil, né? O butil é formado por carbono sp3, o fenil é formado por carbono sp2. Quem é mais ácido, um carbono sp3 ou um carbono sp2? A gente está falando disso praticamente o vídeo inteiro. Um carbono sp2 ele é mais ácido. sp2 tem 33% de caráter S, então ele lida melhor, ele é melhor com cargas negativas, E por isso ele vai ser formado. O equilíbrio, quando você coloca aí, né, o butilítio e o fenillítio aí numa reação, formando, né, a partir do brometo aí, formando esses dois compostos, o equilíbrio vai tender muito mais para esse lado aqui, justamente porque o fenil está no carbono sp2 que estabiliza. Além disso, está no benzeno ali, né? O benzeno ele ajuda ainda mais a estabilizar, porque tem toda aquela nuvem eletrônica ali do benzeno nesse caso aí. Tudo bem? O lítio é o mesmo, aqui é só completando a ideia ali, né, do pKa, o lítio é o mesmo, que vai variar aí no caso. É o carbânium, né? Então, a estabilidade depende da sua estabilidade. Então, quando a gente compara o carbânium aqui, ou é o butil, né? O butil íon ou o fenil íon ali. Tá ficando tudo rabiscado, deixa eu dar uma apagadinha só para ficar melhor de ver, ó. Ou é o butil, ou é a fenila. Ou é a butila ou é a fenila. E aí quem for mais estável que vai tender o seu equilíbrio a ficar para ele. Se esse composto formado aqui, ele é mais estável, gente, a natureza, ela é morra baixa, ela vai tender a formar esse composto quando você misturar os dois. Tudo bem? Olha lá, o benzeno tem um pKa 43, é mais ácido do que o butano, igual a gente falou, né? Lembrar dos orbitais sp2 e sp3. O benzeno é mais ácido, ele doa ali, tá? Apesar de não ser uma acidez tão mais pronunciada, 43,50, como o dos alcinos que a gente viu, mas é uma coisa que ajuda aí a levar para o lado da formação fenil-lítio lá, tá? Vinil-lítios, o que são os vinils aí? O lítio ligado diretamente a um alceno, olha aí, a um alceno, também podem ser feitos dessa maneira. Por quê? Porque, de novo, se você usa o butil-lítio é um bom exemplo, você está comparando com carbono que é sp3, né? A butila só tem um carbono, met, et, prop, but, né? 1, 2, 3, 4 e bota o lítio aqui. Met, et, prop, but. Butil, lítio aí. Todos os carbonos são sp3. Se você está passando por um carbono agora, esse iodo aqui, né? Vai embora como iodeto e vai entrar o lítio no lugar. Se você está pensando que vai formar um composto, antes de se formar esse composto final aqui, vai ficar a dupla ligação com uma carga negativa, e essa carga negativa vai ficar em cima do carbono sp2, então é melhor, é mais estável, vai haver essa troca aí do butil, aqui ainda é terbutil, né? Do butil-lítio, para ficar o lítio, então, no alceno e não no alcano, tá? Então, sempre tem que pensar quando fala aí de troca de metal halogênio. E outra, o halogênio sai, gente, porque os halogênios, eles são estáveis. Eles são estáveis quando eles ficam ali, né, em solução. Eles são bons grupos de saída. Halogênios são bons grupos de saída justamente pela sua estabilidade quando eles ficam com essa carga negativa aí. Com isso, o que se pode pensar, né? O livro fala que pode se pensar isso, eu vou ser sincero, eu não pensei ainda nesse ponto, cheguei ainda a pensar isso, falar, nossa, então é uma boa ideia, mas poderia se pensar numa nova maneira de fazer ligação carbono-carbono. Como? Pega um
aleto de alquila. Vamos colocar o luzinho aqui. Faz um grinhar com ele aí, né? Faz ele virar um grinhar. Pega um segundo aleto e faz com que ocorra essa troca. Por quê? Porque quando acontecer essa troca aí, quem vai entrar? Todo esse grupo R1 aqui, ó. Né? A gente não estava vendo que troca o butil, a gente estava vendo do butil, né? Mas troca o íon pelo magnésio ali, poderia se realizar essa troca. Isso não vai acontecer, por quê? Justamente porque ocorre a transmetalação. Na verdade, é isso que eu penso assim, desde o começo eu já pensei que aconteceria essa troca mesmo, né? O que acontece basicamente, em vez de acontecer essa investida aqui dessa ligação no carbono para formar uma nova ligação carbono-carbono, o que vai acontecer na verdade é só a troca, né? Do magnésio com bromo, e aí vai ficar um equilíbrio praticamente aí do que uma hora o bromo tá com o ligante 1, R1, outra hora o bromo tá com o ligante R2 aí. E eles vão ficar trocando e vai ficar esse equilíbrio, mas não há essa reação acontecendo. E mesmo que ela ocorresse, iria gerar este produto e este produto aí daria um baixo rendimento, não valeria a pena nesse caso aí. Tudo bem? Alguns pontos aí também que são legais aí, é o quê? Que metais de transição são necessários para fazer esse tipo de reação que se pensou ali, né, de formar novas reações carbono-carbono. As únicas reações que dão certo, e isso daqui de metais de transição a gente vai ver em capítulos lá para frente, as únicas reações que dão certo são o quê? Acoplamentos entre derivados metálicos de alcinos e aletos de alquila. Agora, com os alcinos, funciona. Então, olha lá, o que ele fez? Ele usou um alcino aqui, como a gente falou, os alcinos eles são tão ácidos que eles podem ser desprotonados até por bases, bases nitrogenadas, né? Essa base de nitrogênio aqui para formar amônia. Então ele vai perder esse próton, porque de novo carbono sp, perdeu o próton, ficou com a carga negativa. Quando bota o brometo de butila lá, ó, o que vai acontecer agora? Esse brometo de butila entra a butila inteira aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Estava grifando errado. Entra toda essa parte aqui. Um bom rendimento aí, né? Por quê? Porque, de novo, esse negativo aqui vai atacar lá a butila. Na verdade, aqui eu achava que tinha até que trocar, né? Deixa eu voltar só um pedaço aqui para a gente conferir. Formar aqui, na verdade eu acho que deveria formar aqui o lítio, formar o organometálico para depois a gente ter aqui, né, a formação desse composto aqui, mas ele está mostrando que não é com organometálico que se faz aqui. Aqui ele fez com organometálico, né, que ele fez com butil-lítio, aqui ele está mostrando com um composto que é nitrogenado. Então não forma como se fosse um organometálico, apesar do sódio ser um metal, né? A gente está considerando lítio e magnésio, consideremos o sódio metal aí, até desse erro travou numa cara linda minha aí do vídeo. Mas aqui com o butil-lítio fica mais claro para a gente ver, ó. Então com o butil-lítio, primeiro ponto, troca-se aí, né? Entra o lítio no lugar do hidrogênio, sofreu essa troca aí do organometálico. E aí quando adiciona esse composto aqui, ó, com 77% de rendimento, vai haver essa troca justamente por quê? Porque ele é um halogênio. Quando você coloca organometálicos com halogênio, ocorre essa troca aí metal-halogênio, e aí sim você tem bons rendimentos, mas com ligações triplas nesse caso aí, né? Ligações com carbono sp, que estabiliza muito bem essa carga negativa. Como a gente tinha pensado ali, como pensaram de fazer com carbonos alcanos aí, essa reação não vai acontecer, fica acontecendo apenas a troca aí. Um outro ponto também, para finalizar essa parte do vídeo, lembrando que se esse vídeo está te ajudando, se está sendo legal, se inscreva no canal, me ajude. Se você começou a ver o vídeo aqui, muito obrigado por você estar assistindo. Os organolítios podem ser convertidos em outros organometálicos, né, por essa reação chamada de transmetalação, a troca metálica, né? Só tratar eles com um sal menos eletropositivo, gente. Olha aí, ó, se você trata com um sal de um metal menos eletropositivo, vamos supor o lítio aí, ó. O lítio é extremamente eletropositivo. Se ele é mais eletropositivo, vamos pegar o zinco. Zinco 2+.
Se o lítio é mais eletropositivo, é sinal que desse jeito aqui, se ele é mais eletropositivo, desse jeito ele é mais estável. Se ele é mais estável do que o zinco, dessa maneira aí, às vezes dá uma borrada aí, se ele é mais estável do que o zinco, ele vai tender a ficar ele em solução como lítio íon, porque ele é mais estável na forma de íon lá, na forma de cátion, né? Então, olha lá, ó, aqui nesse caso deu o exemplo de um Grignard, né, não do lítio, mas olha lá, o magnésio misturou com um sal de zinco, o zinco ele é menos eletropositivo do que o magnésio vai ficar magnésio 2+, por quê? Porque ele é mais estável, esse composto aqui é mais estável do que esse composto aqui do zinco com o Br, do brometo de zinco. O brometo de magnésio é mais estável que o brometo de zinco, vai formar aí, então esse sal aí, né? Esse sal de zinco nesse caso aqui. E aí daqui ele está colocando água para falar que forma o hidróxido de zinco e o alcano que tiver. Para você normalmente não fazer o quê? Não misturar na água, né? Ou se você colocar na água, você vai formar aí esse alcano novamente. Para que serve esse tipo de transmetalação, gente? Essa transmetalação serve justamente porque Grignard, que é o de magnésio, e os organolítios, eles podem causar muitas reações paralelas, porque eles são muito básicos. Isso a combinação com eletrófilos muito fortes, como por exemplo o HCl aí, que vai liberar o H+, mesmo, que é um eletrófilo extremamente forte, né? O H+ é a razão, é um ácido puro ali, né? Vai resultar numa reação muito violenta. Se você troca, então, o lítio e o magnésio, que vai gerar essa basicidade muito exacerbada, justamente por eles serem estáveis como íons e eles saírem facilmente, então você tem uma reação que ela é mais tranquila de acontecer, ela é uma reação mais amena. Então, normalmente as pessoas elas fazem, às vezes aqui, ó, a gente tem aqui, então, essa reação que colocou aqui é bem legal, né? Primeiro, há uma troca halogênio com o organometálico, troca-se o bromo pelo lítio, com o butilítio ali, né? Depois troca o lítio pelo zinco. E aí depois ele com o zinco aqui, ele faz essa de novo transmetalação, trocando, saindo cloreto aqui, ficando com o zinco lá e ligando todo esse aldeído aí, esse aldeído não, né? Na verdade vai ser uma cetona, a esse composto orgânico aí, a esse benzeno com 82% de rendimento. Lembrando que essa última parte aqui é essa daqui, né, que a gente viu ali, ó, dessa troca halogênio com o lítio, né, para depois poder fazer o que de novo? Para poder colocar essa reação para acontecer e formar uma nova ligação carbono-carbono ali no caso. Tudo bem? Então, faz-se essa troca aí do zinco, do lítio pelo zinco, para ter então uma reação mais branda. Essas reações de organometálicos, elas são tão importantes que esses três químicos aí, né, todo mundo que mexe com química orgânica conhece a reação de Heck, reação de Suzuki, né? Negish também, o Negish era um que mexia muito com a química do zinco, né? Mas eles ganharam em 2010 um Nobel de Química justamente pelos seus trabalhos com organometálicos. Eles ganharam principalmente pela sua catálise com paládio, né? Eles usavam o paládio como catalisador para a criação de novas ligações carbono-carbono, são bem famosas. O ciclo catalítico de paládio que eles propuseram e que funciona e que é muito eficiente. Mas quando a gente olha lá nesse ciclo catalítico, a gente está falando basicamente de formação de ligação carbono-carbono a partir de organometálicos. Tudo bem? Então é isso. Gostaria de agradecer se você assistiu até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou deixar uns videozinhos aqui para vocês acompanharem. Muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Muito obrigado para quem está sempre dando uma força. Me ajudem a ter mais inscritos, divulguem o canal. Valeu, um abraço e fui!